Graça, misericórdia e paz. Saudação a todos aí nesta tarde, típica do apóstolo Paulo, nas suas cartas, mas nós desejamos que Deus esteja abençoando a vida de cada um e dirigindo o nosso estudo nesta tarde. Vamos ler a carta de Tiago, no seu capítulo 3. E no seu capítulo 3, no seu todos os versículos desse capítulo 3. E são 18 versículos apenas, nós vamos meditar nesse texto importante para nós. A minha versão, a versão mais tradicional que nós temos, é a versão que eu tenho em mãos aqui agora, e que tem sido usada aqui nos nossos estudos aqui. É a edição Almeida Revisada. O texto diz assim: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem se alguém não tropeça em palavra, texto, versículo 2. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno membro, se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Inflamada, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte uma mesma fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir
azeitonas, ou uma videira produzir figos, nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém. Esse é o capítulo 3 da carta de Tiago, que nós vamos estudar hoje, se Deus nos permitir. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos diante desta palavra poderosa que é a palavra do Senhor. Te agradecemos por ela e pelo bem que o Senhor nos faz por meio dela. Pedimos ao Senhor que nos dirija no estudo desta palavra hoje, não para conhecermos apenas aquilo que Tiago fala neste capítulo inteiro sobre a sabedoria e sobre a língua, o uso da língua, mas para aplicarmos a nossa vida de maneira que a nossa língua se preste apenas para a edificação da tua igreja, do teu povo, das pessoas que nos ouvem e também para louvor da tua glória. Nós te pedimos estas bênçãos e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse é o texto importante de Tiago, é um texto contundente, né? Tiago não usa meias palavras. Ele fala de maneira poderosa, de maneira contundente, de maneira clara, e aquilo que o Espírito Santo dirige seu escrito, né? Nós sabemos que toda a palavra de Deus é palavra inspirada pelo Espírito Santo, e nossa Bíblia só tem aquilo que foi orientado a ser escrito pelo próprio Deus por meio do Espírito Santo. Portanto, nós vamos ouvir agora, já temos lido agora, e vamos estudar agora a palavra de Deus. Como eu disse ontem no culto que nós fizemos numa casa de amigos, a Bíblia é Deus falando conosco. O estudo da palavra de Deus é ouvir a voz de Deus, né? Então, nós vamos ver isso aqui dessa maneira e aprender isso para a nossa edificação. Tiago, como nós já vimos no início do estudo deste livro, é meio-irmão de Jesus, né? Meio-irmão de Jesus. Ele é filho de José e Maria e, portanto, meio-irmão de Jesus, já que Jesus não era filho de José, mas foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. E esse Tiago aqui se converteu depois da ressurreição de Jesus, visto que os irmãos de Jesus não creram nele, até que ele tenha
ressuscitados. E Paulo ensina que uma das pessoas para quem Jesus apareceu de forma especial da ressurreição foi a esse Tiago aqui, seu irmão. E ele se tornou uma figura importantíssima na igreja de Jerusalém. Ele se tornou um homem de muito respeito pelas pessoas lá em Jerusalém, dada a sua justiça. Chegou a ser cognominado, a ser conhecido, apelidado de Tiago o Justo. Tal era a sua conduta no cristianismo. E ele foi, então, pastor da igreja de Jerusalém durante cerca de 30 anos. E ele escreve essa carta para os crentes hebreus, né, que estavam espalhados pelo mundo por causa da perseguição que se iniciou quando Estevão foi morto, orientada a sua morte pelo próprio apóstolo Paulo antes de ser convertido, né? O próprio apóstolo Paulo era aquele que liderava todo o processo de apedrejamento de Estevão. Foi o primeiro mártir cristão. E então esse processo deu início a uma grande perseguição. E os judeus saíram da Palestina naquilo que é conhecido em teologia como diáspora. Diáspora é simplesmente um nome grego para essa fuga em massa dos judeus de Jerusalém e da Judéia para outros países para fugirem da perseguição. Então ele escreve a essas 12 tribos, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, né? A dispersão é essa diáspora que nós já mencionamos. E Tiago, então, escreve a estes irmãos. O que ele intenciona fazer? Ele intenciona demonstrar qual é a, a, a prática do Evangelho. O Evangelho não é simplesmente uma teoria para a qual nós nos voltamos e aceitamos, cremos intelectualmente que Jesus existiu, que ele morreu, que ele foi para o céu, que ele vai voltar, mas qual o efeito que isso tem na nossa vida e como a nossa vida é transformada por essa mensagem. É isso que Tiago está evidenciando aqui nesta carta em relação aos judeus crentes, né? Ele está escrevendo a judeus cristãos agora. Judeus que deixaram o judaísmo para se tornarem cristãos. Estes judeus, então, vão ouvir aquilo que Tiago está ensinando, né? Ele quer dizer assim, como é que se pratica o verdadeiro cristianismo, né? Como é que o verdadeiro cristianismo atua na nossa vida de modo que nós possamos realmente dizer que Jesus nos transformou, né? Então, hoje de manhã eu conversava com alguém e essa pessoa dizia exatamente isso, né? Que a evidência de ser cristão não é batizar ou pertencer a uma igreja, porque às vezes nós podemos batizar pessoas que ainda não são crentes. Isso acontece com frequência. Mas é uma vida absolutamente transformada, uma vida poderosamente mudada, não pela força do homem, mas pelo poder do Espírito Santo. E aí nós já lemos o capítulo 1, o capítulo 2, e agora nós vamos estudar esse terceiro capítulo. Nesse terceiro capítulo, Tiago vai falar de sabedoria, de relação da sabedoria com a língua e relação da vida cristã com a língua, né? Não está falando da língua meramente esse órgão que nós temos na nossa boca, que é essencial para
a fonação, que é essencial para a gustação, que é essencial para nossa respiração também. Então, nós vamos ver hoje que ele está falando da língua no sentido de que ela produz, o que a nossa palavra, o que nossa fala produz, né? Esse é o desejo de Tiago com com este capítulo. Então ele começa dizendo: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. O que ele está afirmando com isso? Ele está afirmando que, primeiro de tudo, que nós temos algumas pessoas na igreja que são dotados por Deus, aqueles que Deus dota, aqueles que Deus doa, aqueles que Deus prepara, fazendo uma doação especial de um dom que é o dom de mestre. É o dom de tornar clara a Escritura, o dom de explicar a Escritura, o dom de fazer as pessoas compreenderem aquilo que às vezes não está muito claro na Escritura, o dom de ministrar a Escritura, de ensinar a Escritura. Deus sempre contou com esses mestres na igreja, e as igrejas precisam desses mestres. O problema é que, muitas vezes, as pessoas, por causa da importância desses mestres na igreja, muitos queriam se tornar mestres. Muitos que não tinham o dom especial que Deus dá para alguns, né? Conforme Paulo ensina aos Efésios, Jesus Cristo, ao subir para o céu, deu dons aos homens. Quais os dons? Os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esses dons são pessoas dotadas por Deus, né, que são dados à igreja. E essas pessoas, então, servem a Deus na edificação da igreja. Eles são dados para edificar a igreja. E nem todas as pessoas, é claro, têm dom de mestre, assim como nem todos têm o dom de pastor, assim como nem todos têm o dom de evangelista, mas todos os crentes têm o dom de testemunhar. Né? Testemunhar nem é um dom, é uma ordem de Deus para todos os crentes. Então, Tiago está dizendo: meus irmãos, não sejam muitos de vocês desejosos de ser mestres na igreja, pois os mestres, aqueles que ensinam, serão julgados com maior rigor do que os outros. O que isso demonstra? Isso demonstra que verdadeiramente os, os mestres têm uma responsabilidade muito maior do que na igreja, do que aqueles que não são, e que eles serão julgados com muito mais severidade por Deus, não para perdição, não para perder salvação, mas para efeito de galardão, porque eles precisam dar contas do seu ministério e eles precisam ser instrumentos de edificação da igreja. Eles não podem viver uma vida que não edifica a igreja, e eles terão que ter um cuidado muito grande com a palavra que eles emitem. É por isso que Tiago fala que, né, que sabendo que os mestres receberão um juízo mais severo. Por quê? Por causa da palavra. Agora, qual a importância que a palavra tem? A palavra tem uma importância tão grande porque Jesus é a palavra viva. Deus usou a palavra para criar todas as coisas, para fazer o universo, para nos criar. Então, nós precisamos entender a importância que a palavra tem. A palavra é a manifestação viva de uma pessoa, é a manifestação viva do próprio Deus,
né? Quando Deus cria o mundo, ele emite uma palavra, né? Façamos. E quando ele cria o homem, ele também emite uma palavra: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, né? E Deus, então, quando começa a criar o mundo, diz logo: haja luz. E então, sempre é no poder da palavra. E a gente precisa entender que a palavra tem um peso muito grande para Deus e nós precisamos ser mordomos das nossas palavras. Não devemos conversar aquilo que não edifica, que não glorifica a Deus, que não traz bênçãos para nós mesmos e para aqueles que nos ouvem. Então, e Tiago, então, avisa, né? Porque todos nós cometemos erros, tropeçamos em muitas coisas, né? Cometemos muitos erros. Se alguém não tropeça em palavras, se alguém tem domínio perfeito das palavras, se alguém tem perfeito domínio sobre aquilo que conversa, aquilo que fala, esse homem é capacitado, aperfeiçoado e é poderoso em palavras para refrear também todo o corpo. Quando uma pessoa controla a sua boca no sentido daquilo que ela deve falar ou não falar, ela tem controle sobre todo o seu corpo e ela refreia o seu corpo do mal e não e todo o seu corpo fica controlado por aquilo que ela fala. E todos, Tiago, então, avisa que se alguém não comete, todos nós cometemos erros, mas se alguém não comete o erro de falar o que não deve, ele já andou metade para se dominar, ele já andou metade do caminho para se tornar completamente dominado pelo Espírito Santo também. E ele é uma situação que Tiago ensina que a pessoa é capaz de dominar a si mesmo, de visitar, de ser visitado pelo Espírito Santo e ser guiado completamente pelo Espírito Santo, porque a sua boca está sendo controlada e ele está usando essa boca para a glória de Deus e não para cometer pecado. Então, Tiago é bem claro. Ele diz que nós cometemos erros, sim, mas devemos nos esmerar em dominarmos aquilo que nós falamos, né? O Espírito Santo vai nos ajudar a dominar aquilo que nós falamos. E aí, ele vai fazer algumas comparações. Ele compara, por exemplo, olha, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir esse animal de qualquer modo, né? Isso prova que nós dirigimos um animal de montaria por esse freio que é colocado na boca dele. E ele compara também com um navio, cujo leme, proporcionalmente ao navio, é muito pequeno. Mas esse leme muito pequeno é capaz de dirigir o navio para a direita, para a esquerda, é capaz de fazer o navio girar em volta, só pela manipulação do timoneiro, né? Só por aquele que está no leme ali, guiando o leme. Então, os navios são dominados, mesmo quando dominados por tempestades fortes, eles podem ser controlados, especialmente por este manusear adequado do leme. E eles se voltam, então, para onde o timoneiro, aquele que está com a mão no timão ou a mão no leme, ele se volta para o lado que aquele oficial quer levar o navio. Então, ele está afirmando com isso, né, que assim como um animal pode ser dominado por um freio na boca, e um navio pode ser dominado por um leme pequeno, mesmo a língua sendo
um, um leme inadequado, né, para isso, ela pode, se ela for dominada, ela pode dominar também a própria vida do ser humano. E ele diz, então, que assim também a língua é um pequeno membro, é como o freio para os cavalos e como o leme para o navio. E ela se gaba de grandes coisas. Se ela não é controlada pelo Espírito Santo, ela se gaba de grandes coisas, né? Ela é um leme minúsculo, mas ela é um órgão pequeno que se orgulha de fazer grandes coisas. E Tiago ainda compara essa língua que se gaba de grandes coisas como se fosse um grande bosque que uma pequena fagulha, até acidental, pode fazer com que ele se queime completamente, né? É, uma grande floresta pode incendiar por meio de uma fagulha. Às vezes, como diz, como a gente vê, né, nas notícias de jornal, é, nas épocas de muito calor, de calor intenso e falta de chuva, como às vezes um toco de cigarro aceso provoca um incêndio muito grande. Então, Tiago compara a língua com essas coisas que podem produzir grandes danos ou produzir grande controle apenas pelo uso bom ou pelo mau uso dessas respectivas coisas. Então ele diz: a língua também é um fogo. A língua também é um fogo. Versículo 5 ele diz isso, né? A língua também é um fogo pequeno, é um fogo. A língua também é um membro pequeno, mas ela se gaba de grandes coisas. Ela é um fogo. A língua é um mundo de iniquidade. Ela é colocada entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. O que ele está dizendo com isso? Que ela é capaz de, se for mal usada, levar todo o corpo ao pecado. Ela contamina todo o corpo com a sua maldade, com o seu veneno. Então, muitas vezes, nós falamos coisas que não devem ser faladas, porque ela demonstra que o nosso coração está cheio daquilo que nós falamos. Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, ela demonstra muitas vezes o grau de contaminação que nós temos dentro do nosso coração. E aí, Tiago está insinuando de maneira intensa que nós precisamos ter um coração purificado para que a nossa língua seja uma língua que fale apenas coisas boas, porque o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Então, a língua vai falar coisas boas quando nós nos, nos colocarmos à disposição de Deus para sermos apenas pessoas que falam para a glória dele, para a edificação do seu povo. Então, a língua é um fogo e é como um mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros. Contamina o corpo e inflama o curso da natureza, né? Ela é uma chama de fogo cheia de maldade e envenena todos os membros do nosso corpo. E é o próprio inferno que ateia o fogo à língua, ou seja, a língua, se não for controlada pelo Espírito Santo, ela é um fogo do inferno. Não foi eu que inventei essa palavra. Tiago fala isso claramente, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo, por sua vez, inflamada ou administrada, ou, mais do que isso, sendo, de alguma maneira, dominada pelo inferno, né? Pelo diabo. Então, precisamos ter cuidado com a língua,
porque ou ela é usada por Deus poderosamente, ou ela é usada por Satanás para produzir maldade, produzir pecado, produzir difamação do reino de Deus. Então, ela precisa de ser avaliada, nós precisamos avaliar o uso da nossa língua, porque ela é inflamada pelo inferno, quando ela não é controlada pelo Espírito Santo. Mas ele diz que toda espécie de feras, como de aves, répteis, como animais do mar, são domados e têm têm sido domados pelo gênero humano, ou seja, o homem exerce poder sobre todos esses animais, se ele se dispõe a fazer isso. Mas a língua, nenhum homem pode domar. Então, quem pode domar a nossa língua se nós, segundo Tiago, não podemos dominá-la? Somente o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue dominar a sua língua se não estiver cheio do Espírito Santo, e isso equivale imediatamente a dizer, se não estivermos cheios da palavra de Deus. O que vai dominar a nossa língua é como está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós vamos usar a nossa língua para edificação. Se o nosso coração não está cheio da palavra de Deus, está cheio dos nossos próprios pensamentos, ou cheio das coisas do mundo, ou cheio das coisas infernais, nós vamos produzir contenda, nós vamos produzir inveja, homicídio, nós vamos produzir pecados sexuais, nós vamos produzir corrupção, e isso tudo saindo da nossa própria boca. Jesus ele disse que o homem, aquilo que sai da boca é aquilo que contamina o homem, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Toda espécie de feras é dominada pelo gênero humano, mas a língua não é dominada por nenhum homem, somente ela é um mal refreável e que somente pode ser dominado pelo Espírito Santo. Se não for, ela é uma peçonha, um veneno mortal, né? Ela é um veneno mortal. É como se a gente fosse intoxicado pela nossa língua, né? Pelo produto da nossa língua. Então, nós devemos abrir os nossos olhos para aquilo que enche a nossa mente e enche o nosso coração, para que a nossa língua reproduza tudo aquilo que vai na nossa mente, no nosso ser, no interior do nosso ser. Então, toda espécie, tanto de feras, é dominada pelos homens, mas a língua não pode ser dominada pelo homem, né? Com essa língua, Tiago ensina, com esse pequeno órgão, a gente bendiz a Deus, ou glorifica a Deus, ou exalta a pessoa de Deus e Pai, mas com ela também amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha que contraste terrível, né? Que contraste que não deveria existir. Com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, com a boca, muitas vezes, nós exaltamos a Deus, glorificamos a Deus, cantamos e louvamos, falamos coisas boas, às vezes, para as pessoas, né? Edificamos alguém, mas se ela não é dominada, daí a pouco nós já estamos usando essa boca para produzir maldição, para produzir uma atitude que fere os homens, que não glorifica a Deus, e, além disso, que amaldiçoa os homens, ou seja, não traz bênção para os homens. Amaldiçoar aqui significa não abençoar, né? Trazer maldição.
dizer aquilo que não devemos dizer para as pessoas, porque as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, o, o pastor Tiago, né, está dando a sua contribuição neste texto por ação do Espírito Santo na sua vida, demonstrando que é necessário ter um padrão de, de, de aplicação daquilo que sai do nosso coração por intermédio da língua. E o que pode sair do nosso coração precisa ser controlado pelo Espírito, e o Espírito controla a nossa mente, o nosso coração, enchendo a mente e o coração da palavra de Deus. A única possibilidade de transformação é pela mudança de conduta, pela mudança não só de conduta ou comportamento, mas a mudança de conteúdo do nosso coração e da nossa mente. Paulo ensina aos Romanos que ele diz assim, um texto que a gente sabe de cor, né? Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei dos vossos corpos, isso inclui a língua, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto inteligente, que é o culto racional, que é um culto de sabedoria. E não vos conformeis com este mundo, não deixe o mundo apertar vocês na forma dele, não tomem a forma do mundo, não sejam manipulados pelo mundo, mas sede transformados. Como? Pela renovação da vossa mente. Como que se renova a nossa mente? Pelo enchimento da nossa mente com a palavra de Deus. Então, a mente nossa vai ser transformada na medida que os nossos pensamentos forem os pensamentos de Deus, na medida que os nossos sentimentos forem os sentimentos de Deus, e isso só acontece na medida que nós estudamos e aplicamos à nossa vida a palavra do Senhor. É necessário, então, que a gente entenda como isso deve ser uma prática diária na nossa vida. Então, Tiago diz assim, porventura, a fonte, uma mesma fonte pode, desta mesma fonte pode manar água doce e água salgada, né? Então, Tiago está comparando isso com a nossa língua. De uma mesma língua pode sair louvor a Deus e pode sair impropérios para não edificar a vida das pessoas? Não, não pode, porque de uma mesma fonte nunca sai água doce e água imprópria para o consumo, né? Uma água amargosa, uma água que não é palatável. Então, Tiago afirma isso e ele compara isso com a nossa língua, para que verdadeiramente ela reproduza apenas aquilo que glorifica a Deus. E agora ele vai dizer alguma coisa sobre, ele relaciona isso com também uma produção de alimentos, né? Ele relaciona isso, por exemplo, com a figueira. Ela não pode produzir azeitonas. Então, um cristão não pode produzir coisas más. A língua do cristão não pode produzir aquilo que não glorifica a Deus. Assim como uma figueira não pode produzir azeitonas, e nem como nenhuma videira, né? Uma parreira que produz uvas, produzir figos. Não há possibilidade, por causa da natureza. O crente agora tem natureza de filho de Deus e ele tem que agir e produzir pela sua boca aquilo que glorifica a Deus. A sua língua é um instrumento de louvor a Deus. Ele não é mais aquele que
vai exaltar as coisas do mundo, vai exaltar a si mesmo, vai exaltar o mal, né? Ele agora é uma nova criatura, e a boca da nova criatura, a língua da nova criatura, tem que ser um instrumento de exaltação do Senhor e de edificação do seu povo, da sua igreja. E então, Tiago diz assim: nem tampouco pode uma fonte de água dar água salgada e doce. Neste momento, ele fez essas comparações aqui para dar muita força ao seu argumento sobre a boca santa. Boca santa. Nós temos que ter uma boca santa. Eu me lembro de um corinho que as crianças cantavam: cuidado, boquinha, com o que fala, né? Um cânticozinho que a gente cantava para as crianças: cuidado, boquinha, com o que fala, cuidado, olhinho, com o que vê. Então, a boca nossa é uma boca santa. O que significa isso? Boca separada para a glória de Deus. É isso que santidade significa: separados para a glória de Deus. E relaciona-se isso com a sabedoria. Olha como Tiago é. Ele começa o texto com sabedoria, né? Não sejais mestres, não queiram todos ser mestres. E agora ele vai falar da sabedoria dos mestres. Olha só, versículo 12. Ele vai dizer assim: meus irmãos, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Quem se julga sábio e entendido entre vocês? Ah, quem se julga sábio e entendido entre vocês deve então o quê? Mostrar pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Ah, sabedoria, né? Ontem nós falamos no culto da noite de sexta-feira sobre sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. É mais do que conhecimento racional. É mais do que experiência, né? Não quer dizer que uma pessoa velha, porque tem mais experiência, seja necessariamente mais sábia. A sabedoria é uma amálgama, uma, uma mistura, vamos dizer assim, mais simplesmente, entre conhecimento da palavra de Deus, experiência na vida cristã e discernimento espiritual que o Espírito Santo nos dá, usando tanto a sabedoria quanto usando tanto a, a, o conhecimento da palavra de Deus, usando tanto a experiência cristã como este conhecimento. Então, quando nós misturamos o conhecimento da palavra de Deus, que pode ser um conhecimento intelectual apenas. Os judeus, os fariseus foram criticados por Jesus por causa disso. Tinham conhecimento intelectual da lei, mas o coração estava longe de Deus. Então, nós podemos ter conhecimento intelectual, saber de cor a Bíblia e não praticar. Então, nós estamos falando daquele conhecimento produtivo que nos leva a sermos praticantes da palavra de Deus. Então, esse conhecimento, juntamente com a experiência de vida, na medida que a gente vai aplicando esse conhecimento diariamente, nós vamos adquirindo experiência nas mais diversas circunstâncias. E isso, dominado pelo Espírito Santo, nos dá discernimento. E esse discernimento, então, é que é a sabedoria divina, que nos faz entender todas as coisas. Então, quem dentre vós é sábio e entendido, diz o texto, né? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Por que mansidão de sabedoria? Porque muitas vezes
as pessoas tendem a não ser mansas, serem orgulhosas, às vezes, né? Sabendo aquelas pessoas que nós vemos que sabem muita coisa, muitas vezes elas são vaidosas, orgulhosas, que não bate com sabedoria, né? Porque quem é sábio realmente não vai se achar o, o melhor do que os outros, né? Ele vai se achar um servo dos outros, né? Mas, então, ele fala mansidão de sabedoria, uma sabedoria que leva em conta as outras pessoas, que quer se pôr à disposição das outras pessoas, que não se levanta para demonstrar a si mesmo, para se exaltar a si mesmo, né? É mansa, né? No sentido de ser humilde, no sentido de não ser belicoso, briguento, né? Então, mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso no seu coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Não adianta, né? E o Tiago está dizendo assim, olha, se você acha que tem sabedoria, mas tem sentimento faccioso, tem ciúme no seu coração, fica enciumado quando a sua pessoa não é valorizada, seu valor não é reconhecido, quando você fala uma coisa e as pessoas não prestam atenção, se você gosta de fazer facção, não o que eu penso que está certo, o que o outro pensa não está certo, então eu sou melhor do que o outro. Isso em tudo demonstra dentro do nosso coração que nós não somos sábios, não somos sábios. Então não devemos mentir contra a verdade. Tiago é muito claro, né? Quando ele fala isso aí. Ele está dizendo que nós precisamos ter esse cuidado. E se vocês forem sábios, diz ele, vivam uma vida de constante bondade, uma vida de auxílio uns aos outros, para que, da sabedoria que vocês têm, todas as pessoas possam experimentar, todas as pessoas possam gozar daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês são. Se vocês praticarem essas coisas com humildade, então serão verdadeiramente sábios, né? Quem é humilde, pratica a sabedoria com humildade, é verdadeiramente uma pessoa que edifica a igreja do Senhor, que abençoa a vida das pessoas. E, contudo, Tiago ensina ainda, não se gloriem de serem sábios e bons. Porque se você se gloriar de ser sábio ou bom, você já está demonstrando que não tem sabedoria, né? E se forem amargos, invejosos, egoístas, que é o pior tipo de mentira, então vocês estarão demonstrando que não tem sabedoria. E ele então afirma: essa sabedoria não é sabedoria que vem de Deus. Opa! Então você pode ter uma sabedoria que aparentemente é de Deus, mas não frutifica como a sabedoria que vem de Deus. Então há uma sabedoria humana que não é plena, que não é completa, mas que pode simular para aqueles que estão desatentos ser sabedoria de Deus. Mas essa sabedoria que produz divisão, produz inveja, que produz falta de amor no relacionamento das pessoas, que produz egoísmo, vaidade, essa sabedoria não provém de Deus, ela não vem do alto, ela não desce do Pai das luzes, não é? Como diz Tiago no seu primeiro capítulo. E ela não vem do céu, ela é terrena. O que significa isso? Ela é terrena.
ela é uma sabedoria natural, aqui da Terra mesmo. Ela é uma sabedoria animal, ou seja, da própria alma da pessoa, é uma sabedoria do próprio homem que aprende coisas com facilidade e pode até simular uma, uma sabedoria de Deus, né? Mas os frutos vão demonstrar que ela não é uma sabedoria de Deus. E, e essas coisas são terrenas, elas são materiais, ou fruto da alma humana, do próprio raciocínio humano, e demoníacas. A origem delas é como Tiago falou da língua, né? Que ela se origina no inferno, se origina do próprio diabo. Então, é uma sabedoria que produz dissensão, que produz separação, que produz um tipo de relacionamento desagregador na igreja. Então, Tiago está explicando isso e demonstrando que essa sabedoria é diabólica. Ele escreve essa palavra diabólica ou demoníaca. Mas aí ele vai fazer agora a diferença. A sabedoria que vem do alto, aquela que é divina, ela é, primeiramente, pura. Ela não vem de fonte pecaminosa. Ela é pura. Ela, a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria pura. Sabedoria que é limpa de pecado, limpa de segundas intenções. O texto que a gente mais aprecia é esse. Ela vem, não tem segundas intenções. A pessoa que tem esse dom de mestre, que tem essa sabedoria, ele não tem segundas intenções. Ele não é a estrela, ele não é aquele que busca a sua própria exaltação, mas ele é aquele que busca a glória de Deus. Então, essa sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois é pacífica. Ah, que bênção! Ela produz paz. Ela, ela leva as pessoas ensináveis a serem pacíficas, a buscarem uma vida de paz, a buscarem um relacionamento fraternal dentro da igreja. E ela é moderada. O que é moderada? É equilibrada, né? É uma repleta de misericórdia, compreensiva, cheia de boas intenções, cheia de boas obras, cheia de misericórdia e graça. Essa sabedoria, ela é frutífera, ela produz crescimento espiritual, ela dá frutos sem parcialidade, sem hipocrisia, né? Quer dizer, ela não puxa a sardinha para lado nenhum, ela não tem grupinhos na igreja, ela não é uma sabedoria que tende a valorizar mais alguém do que outro, né? Então, ela é sem parcialidade, sem hipocrisia. Diz a verdade com franqueza, diz a verdade até firmemente, mas sem ofender ninguém, buscando sempre a edificação de todos. E ele termina, então, o seu capítulo dizendo assim: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. O que ele está dizendo com isso? Todos aqueles que são pacificadores, todos aqueles que pacificam, que têm uma ação pacificadora, que agem na igreja, abençoando, sendo úteis, promovendo
não divisão nem discórdia, mas unidade, eles são pacificadores e plantarão sementes de paz. Eles promoverão a paz e com isso, vão colher os frutos de promoverem essa paz, que é uma vida de justiça, um relacionamento de justiça, uma comunidade justa, equilibrada, uma comunidade sensata, onde todos se amam, todos se defendem, cada um o interesse dos outros, como Paulo ensina. Ninguém briga por seus próprios interesses, pelo contrário, abrem mão dos seus interesses para que os interesses de outras pessoas sejam atendidos. Esse é o texto de Tiago, capítulo 3, que fala, então, da sabedoria, da relação dessa sabedoria com a língua, do modo como a língua deve ser usada, uma boca santa para a glória de Deus, e como essa sabedoria pode ser demonstrada como vindo de Deus ou vindo uma sabedoria falsa, imitadora, mas que vem de outra fonte e é, às vezes, comandada até pelo inferno. Tiago, então, dá todas as diretrizes para que a gente possa saber como levar uma vida com uma boca santa que glorifica a pessoa de Deus e que age para a edificação da igreja. Deste modo, então, nós entendemos que Tiago está nos ensinando a levar uma vida com profunda sabedoria, buscando encher a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós e das nossas famílias.